Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciar a nossa live de revisão, tradicional live de revisão aqui da semana. Coincidiu o tema de hoje, coincidiu com o lançamento do Retina 360 da turma, ali do Retina 360, do professor Bruno, do professor Gustavo. E assim, só agradecer a adesão em massa dos alunos, né? A confiança de vocês. Vocês aqui estão com a gente no CBO, a gente forma vocês chegam lá no Fellow de Retina, ou mesmo chega aí no R3 e quer um Fellow de Retina, né? E aí vocês continuam com a gente estudando a nossa metodologia lá no Retina 360. Então, primeiramente, é só agradecer aí pela adesão dos alunos, né, Bernardo? Tenho certeza que vai ser um curso fenomenal, né? É isso aí, cara. Ano passado, 95% dos alunos do Retina 360 foram aprovados na SBRV, sendo que a média era geralmente 50% até então foi um resultado expressivo. E os alunos também conseguiram aprovação nos melhores fellows de retina. Então, vale a pena. Eram 100 vagas, pelo que eu olhei aqui antes da live, já estava quase batendo 100 vagas. Então, para quem tem interesse, dá uma olhada, entra ali se você já está no grupo de espera, pega o link ali para você se inscrever, porque as vagas devem esgotar aí até o final do dia, provavelmente. Porque quando eu entrei na live, já estava prestes Legal. a acabar. Show de bola. Então, o tema de hoje, pessoal, é retina e vítreo, né? E eu costumo dizer assim, cara, retina e vítreo é uma área, é uma das grandes áreas, e aqui você tem uma variedade grande de questões, muito embora existem temas muito clássicos, né? Então é difícil você ir para uma prova sem ter uma questão de retinopatia diabética, é difícil você ir na prova sem ter uma questão de oclusões venosas. Então existem aquelas doenças que são batidas, né? Ir para uma prova, por exemplo, sem DNRI, sem uma distrofiazinha, né? Então, assim, mas se você for observar, né, Renato, cada tema desse é amplo, né? Então, retina e vítreo é um grande tema que pode sim ser um desafio e às vezes, inclusive, cai em questões um pouco fora da caixinha, né? Às vezes uma ou outra sempre cai alguma que não estava acostumada a cair. Então é um tema um pouco mais desafiador, porém muitas das doenças são do dia a dia e no extensivo a gente trabalha elas de uma forma que melhora o entendimento, eu diria assim, que separa bem o raciocínio de cada doença. Então, cada semana é destinada a uma doença em específico, né? Então, uma semana das doenças vasculares, uma semana das degenerações, uma semana ali voltada para as distrofias, para a gente poder organizar o pensamento, né? Então, a ideia da live não é a gente abordar tantos temas assim, mas é garantir para você pelo menos uma questão, cada um aqui vai garantir para você, né? Então, a gente separou dois temas, né, Bernardo? Particularmente, eu separei um que é um tema curto, de bases, mas que, cara, vale a pena porque se você pega as questões do OftQuest, todos os anos, é sagrado, não tem como. Todos os anos tem uma questãozinha de vítreo, cara, para você falar. E vítreo, assim, não tem muito o que explorar, sabe? Porque é aquilo e é pequeno o conteúdo. Então, hoje eu prometo para você que você vai sair com pelo menos uma questão de bases aí na conta, né, Bernardo? E o Bernardo vai falar sobre Angioflu, que já é um tema aí que é bem interessante, tanto para a Teórica 2 quanto principalmente para imagens. Cada vez mais imagens de retina cai na prova, né? A prova de retina, eu acho que é uma das provas que a gente pode dizer que é mais sofisticadas, assim, lá do CBO. Eles sempre cobram análise multimodal, então você vai responder questão que você vai ter que correlacionar o ACT, anjo, indocianina, autofluor, que é o caminho para o qual seguiu a retina, né? A retina hoje em dia, a prática é muito assim, né? Você precisa da análise multimodal para você dar os diagnósticos, para você fazer o segmento. E é interessante que a prova passou a cobrar isso, mas não é simples, né? Não é tão fácil para quem não tem tanta vivência, para quem não está acostumado a ver esses exames no dia a dia, né? Não são todos os serviços que têm acesso fácil a esses exames, até OCT Angiography, né? Então, eu acho que a prova de retina, principalmente na teórico-prática, ela é uma prova mais sofisticada, então a gente vai discutir anjo, que eu acho que é um tema muito importante para a prova. Nas questões de retina, da teórico-prática, sempre caem imagens de anjo. Provavelmente mais de uma questão vai trazer uma angiofluorescinografia Com para certeza. você interpretar.
E até na Teórica 2, conhecimentos um pouco mais teóricos também podem cair. Então, acho que é um tema importante para a prática também. E a ideia é que vocês saiam da live melhor do que vocês entraram. Se vocês saírem melhor do que vocês Pronto. entraram, já estou satisfeito. Exatamente. Então aqui a gente vai entregar esses temas em uma horinha de discussão, né? Então eu vou começar, né, Bernardo? Porque bases, primeiro vem a prova de bases, depois a gente vai para a prova Tranquilo. teórico-prática, teórica 2, né? Assim. Então, pessoal, quando você pensa em vítreo, eu quero que vocês pensem em alguns pontos que são muito importantes, que eu vejo assim como pontos que caem na prova, né? Caem de maneira repetida. Então, olha só. Vítreo é um tema muito bom para cair na prova de embriologia. É um tema muito bom porque a embriologia dele é diferente. Então vale a pena lembrar de alguns aspectos da embriologia. Então vamos lá. Embriologicamente falando, a gente tem três partes do vítreo. A primeira parte, que a gente chama de vítreo primário, é uma parte que surge lá por volta do segundo mês de vida. Não precisa ficar atento a datas, tá? Eu só estou dando aqui um contexto. Lá por volta do segundo mês ali de formação do embriãozinho ali do feto, né? O que acontece nesse momento? Você tem a formação do vítreo primário, que é aquele vítreo formado pelos vasos hialóideos. Esse é o vítreo primário. Né? Ele vem lá da artéria hialóide, lá do nervo óptico e vai em direção à lente do cristalino, até para nutrir aquela lente que está se formando, quem sabe? É a vascular. Então, lá no início, existem esses vasos hialóideos que vão nutrir aquela região do cristalino e parte do segmento anterior ali. Isso a gente chama, essa parte central ali do vítreo, a gente chama de vítreo primário. Vou mostrar a imagem para vocês verem melhor. Com o tempo, com o desenvolvimento embriológico, surge o vítreo secundário, que nada mais é do que o geovítreo, que vocês conhecem. Esse geovítreo ele vai surgindo e vai como se fosse apertando aquele vítreo primário, sabe? Espremendo ele e regredindo o vítreo primário, ficando, por fim, somente aquele centro com vítreo secundário. E o terciário, a terceira parte, são as ônulas. É isso. São as três partes embriológicas do vítreo. Então, o vítreo primário, os vasos, que surgem primeiro. Vítreo secundário, o gel, que espreme esses vasos regridem, por isso no adulto e na criança, quando nasce, você não costuma ver esses resquícios, pode vir até ter alguns resquícios do vítreo primário, isso pode acontecer, né? Mas, via de regra, você vê lá o geovítreo e as zonas que é o vítreo terciário. O que pode cair sobre isso? Além de você saber o que é cada um. Origem embriológica. O vítreo primário tem uma origem mista. Se cair na sua prova, é origem mista. Tem uma mistura ali de neuroectoderma, tem mistura de crista neural com mesoderma, então é misto. Grava dessa forma. O vítreo secundário e o terciário, a gente diz que é a origem neuroectoderma. Então, só isso que você tem que gravar aqui de embriologia para esse momento, tá? Então, só lembrando aqui, olha só a imagem, né? Esse aqui, pessoal, central é o vítreo primário, os vasos. Com o desenvolvimento, o que acontece? Vai surgindo o geovítreo, que é o vítreo secundário, e vai espremendo o vítreo central até ele regredir. Essa é a ideia, tá? Isso acontece a regressão final lá pelo nono mês, acontece a regressão total, né? E o vítreo terciário são as ônulas do cristalino. Fechado? Então, combinado isso aí pode cair sim na prova de embriologia, não é nem a parte de vítreo em si, mas a parte de embriologia, isso pode cair. Então, vale a pena a gente lembrar desses detalhes, né? Aí, só mostrando mais uma coisinha que pode cair em prova de imagens para vocês aqui, é o seguinte, às vezes, o vítreo primário ele não regride totalmente. E aí você tem algumas alterações clássicas que você vai ver no paciente adulto ou no paciente criança que não teve a regressão. Eu tenho certeza que você já viu algo assim na tua prática, né? Olha só essas imagens aqui, ó, são clássicas. Então, olha só, essa é a membrana pupilar. É quando você não tem a regressão desses vasos aqui, ó. Se você encontrar isso aqui na parte posterior e nasal do cristalino, esse pontinho aqui, ó, o ponto de Mittendorf, geralmente representa o local em que essa artéria tocava aqui a parte posterior do cristalino. Às vezes você não tem uma membrana pupilar, você tem apenas esses resquícios, as estrelas epicapsulares. Também é uma ausência de regressão aí do vítreo primário. Ou às vezes você pode ter a persistência da vasculatura fetal, que aqui já é um quadro mais dramático, né?
Geralmente são olhos com uma baixa, muito baixa acuidade visual, porque é uma alteração totalmente, uma desorganização aí da estrutura ocular, com catarata, essa fibrose aqui retrolental. Então, geralmente, são quadros de prognóstico muito reservado. A boa notícia é que acontece unilateral em 90% das vezes, né? Então, essas imagens eu mostro para vocês que eventualmente pode ser fonte de alguma imagem para prova de imagens, né? Então, é aqui que eu posso ter aí uma intersecção de vídeo com prova de imagens. Perfeito. Então, primeiro ponto, a gente discutiu que a embriologia é um ponto que eu acho que pode cair na tua prova. O segundo ponto é o seguinte, Daniel, do que é formado o vítreo, né? Quais são os dados físicos e químicos ali, bioquímicos do vítreo? Esse é o segundo ponto que a prova adora perguntar. E aí é bem tranquilo, pessoal, porque olha a imagem, né, do vítreo. Olha só que coisa interessante, né? Olha isso aqui, ó. Olha que transparência perfeita, né, cara? Por que ele é tão transparente assim, né? Porque o vítreo é basicamente água. Essa é a grande composição. A água é transparente, né? Então, esse é o motivo. Né? O vidro ele tem 98%, a academia bota 99% de água. Agora, veja bem novamente, olha essa imagem. Daniel, se ele é água, por que ele não esparrama, né, Bernardo? Olha só, é um vidro bonitão aqui, redondinho. Por que ele não derrama? Porque existem outros elementos que dão viscosidade e dão a estrutura do vítreo. Né? A gente está falando aqui de colágeno, por exemplo, ácido hialurônico. A gente vai discutir aqui com vocês. Olha só que interessante. Isso aqui ocupa 80% do volume ocular, é mais ou menos 4 ml. Isso já caiu em prova. E aí eles ficam querendo te confundir. Como assim? Você vai ver nas questões, ele confunde assim, ele fala que a porcentagem de água, a concentração de água no vidro é de 80%. Errado. Na verdade, esse é o volume do vítreo no olho. 80% do volume ocular é vítreo. A concentração de água é 98%. Então, cuidado com essas pegadinhas, né? Você vai fazendo prova e aí você vai ver exatamente onde o autor quer te pegar. Então, qual é a principal constituição? Água. Por isso que ele é transparente. Por que ele é viscoso? Porque ele tem muito ácido hialurônico. Por isso que ele é viscoso. O ácido hialurônico, ele tem essa propriedade, né, de ser viscoso. E ele tem ali uma sustentação por meio de colágeno. Pergunta de prova. Qual é o principal colágeno do vítreo? O principal colágeno do vítreo é o colágeno do tipo 2. O segundo mais importante é o do tipo 9. Outra pergunta que pode cair aí na sua prova. Né? Então, em resumo, né, quais são os principais constituintes aqui do vítreo? Né? Em resumo, essa imagem aqui ela representa muito bem o que é a bioquímica aí do vítreo. Nada mais é do que água. Opa, deixa eu voltar aqui. Eita. Vou voltar aqui a imagem, né? Então, nada mais é do que água e dentro dessa água, ácido hialurônico envolvendo as fibras de colágeno. É isso. Tá aí. A receita para você fazer vítreo aí é basicamente essa, tá, pessoal? Essa é a ideia. Legal. O que mais que é interessante de a gente lembrar que cai na prova com relação a essa parte de constituição do vítreo? Isso é muito importante. Caiu agora esse ano. E caiu outras vezes ainda de 2020 para cá esse conceito. É o seguinte, pessoal. O vítreo, ele possui ascorbato e glicose. A Academia Americana fala que ele tem muito ascorbato. Isso aqui é até uma divergência, tá? A Academia Americana coloca que o vítreo tem muito ascorbato. Já o CBO coloca que o vítreo ele tem 50% de ascorbato e glicose em relação ao plasma. Aqui existe uma divergência. A Academia Americana fala que tem mais ascorbato no vítreo que no plasma, por exemplo. Só que faz sentido ter ascorbato no vítreo, faz sentido ter muito ascorbato, porque ascorbato, pessoal, é vitamina C, né? A gente lembra da nossa mãe, da nossa avó, né? Falar que vitamina C é antioxidante, não é assim? E faz todo sentido isso, por quê? O que acontece? Imagina que ali dentro da cavidade vítrea, você tem a retina, e envolvendo a retina, a coroide, que é puro sangue e oxigênio. Imagina se aquele oxigênio ali da coroide ele inundasse a cavidade vítrea. Eu teria uma situação com muito oxigênio
numa cavidade que está o tempo todo sendo bombardeada por luz. Luz e oxigênio é igual a fotooxidação. Fotooxidação é igual a dano tecidual. O nosso corpo não poderia deixar isso acontecer, né? Então, o corpo é tão perfeito, né? O olho é tão perfeito que o que acontece? O vítreo ele serve como uma barreira para aquele excesso de oxigênio que está envolvendo ali a retina. Ele serve como essa barreira. E outro ponto, ele é rico em vitamina C, justamente um antioxidante. A ideia é essa. E aí, se a gente for passar isso, Bernardo, para o nosso conhecimento do dia a dia, olha só que legal, né? Se você passa isso para o conhecimento do dia a dia, aí você começa a entender. Já reparou que quando você vai lá no ambulatório de retina, fez vitrectomia, o que acontece? Vitrectomia, alguns meses depois o paciente volta com o quê? Catarata. Não é assim? Esse é um dos motivos. Você tirou o vítreo, aumentou o dano oxidativo na lente, catarata. Claro que tem outros motivos, né? O cara que está começando fel, dá aquele toquezinho, totozinho ali na parte posterior do cristalino, né? Tem esses motivos, mas pode falar. É interessante que no alto míope, que tem um vítreo mais liquefeito também, ele tende a ter catarata nuclear mais precoce por conta dessa mesma razão, do estresse oxidativo, por conta do vítreo estar mais liquefeito, ter menos fatores antioxidantes. Legal, show de bola. Então, esse é um conceito que vale muito a pena gravar, porque tem caído muito essa relação da vitrectomia com catarata nesse sentido do dano oxidativo. Isso aí tem caído, tá na moda, tá na moda isso aí. Legal, de bioquímica. Então, só para a gente fechar mais 3 pontos, e aqui é uma decorebazinha, tá? Mas, por ser diferente, pode cair. Pressão oncótica do vítreo, 0. Grava essa informação. Qual é a pressão oncótica do vítreo? 0. Índice de refração do vítreo fica fácil, é parecido com o moracoso, 1,33. Então, isso aí já está na nossa mente, né? E o pH em torno de 7,5. Pronto, a gente fechou a bioquímica do vítreo. Então, resumindo, 80% do volume ocular, ou mais ou menos 4 ml, 98% de água, ácido hialurônico, colágeno tipo 2, colágeno tipo 9, lembrar de ascorbato e glicose, Academia Americana, muito ascorbato, o CBO fala que é 50% de concentração de ascorbato e glicose, pressão oncótica de 0, pH de 7,5, índice de refração de 1,33. A gente pegou aqui, a gente fechou bioquímica, que é o grande ponto que pode cair aí na sua prova, que é o quê? Embriologia, bioquímica. Discutimos os dois. O terceiro ponto, e aí a gente finaliza a nossa revisão aqui de vítreo, e esse aqui talvez seja o que mais cai, deixei por último de propósito, para manter você ligado, né? Então, o que mais cai é o quê, pessoal? Saber as partes do vítreo. Como assim as partes, Daniel? Vamos lá. Aquele vítreo formado, ele tem algumas partes. Ele tem como se fosse uma carapaça, que a gente vai chamar de córtex. Ele tem uma região que fica ali perto do corpo ciliar e pars plana, que a gente vai chamar de base vítrea, né? Faz parte ali, em parte ali o córtex, né? Então, córtex com a base vítrea. Região central do vítreo e as células. São essas 3 partes. O córtex, a região central e as células. Beleza? Então vamos conversar do córtex, pessoal. O que eu quero que você entenda? Olha só. O córtex, imagina ele como sendo algo um pouquinho mais sólido do que a região central, que é onde é mais líquido. Grava dessa maneira que vai ficar fácil de entender todo o resto. Bom, se eu sei que o córtex ele é um pouquinho mais durinho, né? Um pouquinho mais resistente, por quê, Daniel? Porque nele tem mais células. Porque nele, se tem mais células, tem mais o quê? Proteínas. Se tem mais proteínas, tem mais o quê? Colágeno. Perfeito? Pronto. O que cai na prova é isso. O que tem mais no córtex? Células, proteínas, colágenos. Beleza. Região central, eu tenho mais ácido hialurônico, ou também pode botar ele incluído ali nos glicosaminoglicanos. E sempre que tem ácido hialurônico no meio, o ácido hialurônico puxa água. Então, o centro do vítreo, ele é mais líquido, ele tem mais ácido hialurônico, ele tem menos célula, então, ele tem menos proteína, ele tem menos colágeno. Essa é a diferença que a prova fica te cobrando, porque lá vai falar assim, é verdade que no córtex tem mais ácido hialurônico? Errado. Esse é o tipo de questão que vai cair na tua prova, cara. Ah, é verdade então que no centro, a região central do vítreo, tem mais células? Errado, é no córtex. Esse é o tipo de cobrança que eles vão querer com relação a essa diferenciação das partes. Legal.
outro ponto importante. Quando a gente pensa em córtex, o córtex é a região que está ali em contato com o cristalino, com retina. Então, é uma região que existe ali transporte de substâncias. É natural isso, né? Está em contato com outras partes ali, vai haver transporte de substâncias. Então, é função do córtex intercâmbio metabólico. E é fácil de entender, não precisa decorar isso não. Tá bem tranquilo. E o terceiro ponto do córtex é que ele tem algumas áreas de maior adesão. E aí a prova gosta de cobrar isso aí, meu amigo. Isso aí você tem que gravar as áreas de maior adesão na ordem. Então, de cara, qual é a área mais aderida ali? Né? A área de maior adesão é a base vítrea. A base, aquela região que está ali próximo da pars plana e ali do corpo ciliar. Para gravar é muito fácil. Se você já entrou numa cirurgia de retina, você lembra, né? Tem um passo que é fundamental. O cirurgião fala o quê? Vamos fazer uma boa base vítrea nesse paciente. Por quê? Porque aquela região é a região mais aderida. E onde o vítreo é mais aderido é onde ele pode rasgar a retina. Esse é o ponto. Então vamos fazer uma boa base vítrea para liberar aquele vítreo aderido e também ver se não há alguma rotura de retina que a gente não percebeu. Ponto. Então essa é a região mais aderida. Aí o resto é fácil, é só você seguir o teu exame oftalmológico normal. Quando você faz um fundo de olho, qual é a primeira coisa que você vê? O nervo. Essa é a segunda região mais aderida. Depois você vai para onde? Para a mácula, terceira região mais aderida. Depois você vai ver os vasos, quarta região mais aderida. Pronto, grava assim. A base vítrea é a mais aderida de todas. Beleza, mas aí o resto, na ordem, o que eu faço no exame fundoscópio. Primeiro eu vejo o nervo, depois eu vou para a mácula, depois os vasos. É essa a ordem que a gente segue, né? Assim, só para padronizar o teu exame. Então, beleza. Fechado aí. O córtex vítreo mais anterior ele é mais espesso que o posterior. É um outro detalhezinho, nunca vi cobrar em prova assim, mas tá aí para a gente finalizar. Legal, passando para a região central do vítreo, então, a única coisa que eu quero que você saiba é mais fluida, tem mais líquido, tem mais ácido hialurônico. É o que a gente comentou. Tem menos célula, tem menos proteína, tem menos colágeno. É o que a gente já comentou. E para finalizar, a terceira parte constituinte do vítreo são as células. E aí, quando você pensa em células aqui no vítreo, você tem que pensar em fibroblastos, macrófagos e, em especial, aí aqui tem uma célulazinha especial que é o hialócito. Tá? O hialócito é essa estruturinha aqui, ó, essa célulazinha aqui. Então, percebe que o hialócito ele tem núcleo, então ele produz alguns materiais. Ele produz ácido hialurônico, produz colágeno, tem atividade fagocitária. Esse é o hialócito, a principal célula que nós temos aqui do vítreo. O ponto que é importante aqui, pessoal, o hialócito ele está em maior concentração presente no vítreo embrionário, tá? Então, existe maior concentração de hialócito no vítreo embrionário, é uma curiosidade que já caiu em prova. E o segundo ponto, ele é uma célula chata de estudar, ele é enjoado. Quando você coloca ele numa lâmina, se você não tratar ele muito bem, ele pode assumir forma de macrófago, ele pode assumir uma forma de fibroblasto. Então, assim, essa é uma característica desse, esse polimorfismo, tá? Isso já foi cobrado em prova também. E aí, com isso, a gente encerra os nossos conceitos aqui de base de vítreo. A gente bateu certinho, 9h30, teve 10 minutos ali no começo que a gente teve uns problemas técnicos, mas eu, respeitando o horário, 9h30, eu passo a bola agora para o professor Bernardo aí. Eu acho que seu áudio não estou te ouvindo, ó, Bernardo. Eu tinha desligado aqui. Agora eu tô te ouvindo. Eu tinha te desligado porque eu tava com um pigarro aqui, eu tive que dar aquela tossida, eu desliguei. Acontece. De ligar. Brilhante a sua apresentações de base de vítreo e realmente, né, é um tema pequeno e que vale a pena porque ele cai ali uma questãozinha, às vezes duas, então vale a pena dominar. Tem alguns temas assim pequenos que compensam a gente dar uma certa atenção. Antes de entrar aqui nessa parte de angiofluorescinografia, dois recadinhos, né? Primeiro é que está confirmada a nossa sessão no CBO, no Congresso da USP, os Hot Topics para a prova do CBO. Então estão confirmados ali, a gente vai ter aquela sessão de revisão novamente no COUSP, totalmente gratuito para quem tiver inscrito no Congresso. Ano passado a sala ficou totalmente cheia, não tinha nenhum assento, o pessoal sentou do lado de fora da sala, né? Então, espero que esse ano a gente consiga encher a sala de novo. Então,
Tô avisando assim porque tem uma galera que pode animar de ir no congresso por conta disso, então acho que é legal já saberem que está confirmada a sessão de revisão Hot Topics CBO presencial no COUSP. E o segundo recado não é um recado, não, é só uma sementinha plantada que a gente está pensando, né, com carinho, de fazer um aulão de véspera ali, uma coisa bem interativa, uma coisa bem bacana para ajudar vocês numa revisão ali de véspera, não na véspera, mas talvez na sexta-feira antes da prova do CBO, seria presencial também, uma experiência diferente, um momento leve, mas também de muito conhecimento. Então, estou falando isso aí para coletar feedbacks com vocês, saber se vocês acham que faz sentido ou se não faz sentido, porque muita gente é de longe, a gente entende que para essas pessoas talvez não vale a pena, mas tem muita gente que mora perto de São Paulo e que daria para fazer uma revisão final bacana. Então, é uma Legal. coisa que a gente tá pensando, né, Dani? Então, duas coisas para a gente trocar uma ideia antes de entrar no assunto de angiofluorescinografia. Bom, vamos Só um falar. ponto, Quer falar? Bernardo, Pode só falar. uma coisa para fechar. A Isa, ela fez uma colocação ali sobre questão de glicose no vítreo. Tá? Só para eu fechar aqui esse raciocínio dela, tirar essa dúvida. Então, isso, o que que acontece? Eu sei que questão é essa. Na verdade, é uma questão que perguntava onde a concentração de glicose era maior, se na parte anterior ou se na parte posterior. E aí o raciocínio que você tinha que ter é o seguinte: na parte posterior, o vítreo está perto da retina, um local de altíssimo metabolismo que consome muito glicose. Então, eu espero que a concentração de glicose no vítreo na parte perto da retina, parte posterior, seja menor do que na parte anterior, que está perto do cristalino, que em sua maior parte é um metabolismo anaeróbio, então consome menos glicose. Então, foi esse o conceito que a questão cobrou. Então, fechado agora, fechado com chave de ouro, Bernardo. O pessoal está pedindo para revisão de véspera ser online também. Eu acho que faz Pode ser. sentido, acho que se a gente fizer, não, assim, a gente quer fazer presencial, porque a gente quer ter Isso. esse momento interativo, uma coisa diferente, não seria uma coisa trivial, não seria uma aulinha simplória, seria uma experiência, uma coisa descontraída, mas com muito conhecimento e com formatos diferentes, estímulos diferentes, multissensorial, né? Essa é a nossa ideia. Mas, assim, eu acho justo também a gente transmitir online para quem não pode estar aqui, até porque a prova hoje é online, né? Então, não faz sentido uma pessoa de Manaus, do Nordeste, do Sul, se deslocar para São Exatamente. Paulo. Não faz sentido, a gente Na não quer que verdade, na vocês façam isso. verdade, na verdade, Bernardo, exatamente esse é o grande entrave até o momento de a gente ainda não ter feito um evento presencial com vocês, né, nesse sentido, por conta de que antigamente fazia muito sentido, né? A prova era aqui em São Paulo, então todo mundo se encontrava aqui, mas hoje tem essa limitação. Mas é uma sugestão aí da turma, né? Faz online e presencial. Quem tiver aqui vem presencial e online. Bacana, gostei da ideia aí. Eu acho que Legal. eu acho que é isso mesmo. Até para a gente poder atingir mais gente, ter mais impacto, tem que ter a transmissão. Então fiquem tranquilos. Se realmente for ter a revisão de véspera, que é uma coisa que está bem encaminhado, vai ter online também. Mas a gente quer que quem é de São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, tem bastante alunos nessa região da Grande São Paulo. A gente quer que vocês venham presencial, beleza? Bom, vamos falar agora de angiofluorescinografia. É um tema fundamental para a prova. Vai cair algumas imagens de angiofluorescinografia para vocês na prova teórico-prática. Vai cair questões discursivas, né? Questões teóricas, na verdade, não discursivas, questões teóricas na Teórica 2 também, cobrando conceitos de angiofluorescinografia. E é um tema muito importante para a prática. Bom, vamos lá, Dani. Angiofluorescinografia. Primeira coisa é a gente falar um pouquinho sobre a fluoresceína, né? Que a fluoresceína é o corante, o contraste que a gente vai utilizar nesse exame, que é um exame contrastado, que tem como principal objetivo estudar os vasos da retina. Tá? Por que eu estou frisando retina? Porque o outro exame, a endocianina verde, ela surgiu para suprir uma carência da fluoresceína. Porque a fluoresceína, embora ela veja muito bem os vasos da retina, ela vê mal os vasos da coroide. Tá? Então a endocianina verde veio para suprir isso, e a endocianina verde é utilizada mais para avaliar os vasos da coroide. Papo para outra live.
Bom, vamos falar de fluoresceína. Ela tem eliminação renal, essa é a primeira informação que a gente tem que saber. Então, é um corante eliminado pelos rins. Então, a gente já sabe que se o paciente tem uma doença renal prévia, o paciente tem uma insuficiência renal, já vai ser um exame que a gente vai evitar. E ele é um corante que ele se liga à albumina. Grande parte da fluoresceína se liga à albumina. E essa parte ligada à albumina, ela não serve para nada, ela não presta. É a parte livre, que é apenas 20% da fluorescência que fica livre no plasma, que consegue ser excitada pela luz azul, que é uma luz de alta energia, e aí os elétrons passam para estados energéticos maiores aí ao ser excitado pela luz azul, e ao retornar para o seu nível energético basal, ele emite a luz verde e amarela que caracteriza o exame de fluoresceína, de angiografia fluoresceínica. Bom, outro detalhe importante. A gente tem na retina a barreira hematorretiniana interna, que é formada ali pelo endotélio dos vasos da retina, e tem a barreira hematorretiniana externa, que é formada ali pelas tight junctions do EPR. Tanto a barreira hematorretiniana interna quanto a externa, elas não permitem a passagem de fluoresceína em condições fisiológicas, então elas bloqueiam a passagem de fluoresceína. Por isso a fluoresceína fica contida dentro dos vasos da retina e ela fica ali contida abaixo do EPR também. Em situações patológicas, em situações de quebra da barreira hematorretiniana interna ou externa, a gente vai ter vazamento de fluoresceína, né? E esse é um dos principais achados anormais do exame. Bom, agora vamos entrar um pouco mais, agora que a gente fez essa introdução, vamos entrar um pouco mais aqui no exame. A gente tem que entender as fases, né? Tudo começa com a infusão de contraste aqui na fossa anticubital. E existe um tempo, né, Dani, para esse contraste circular até o olho. A gente chama isso de tempo braço-olho. O normal é até ali 8 a 13 segundos. Alguns indivíduos que têm algum problema circulatório, que têm uma oclusão de carótida, tem algum problema vascular, pode ter esse tempo braço-olho alargado. Então é um parâmetro que a gente já avalia no exame, é o tempo para o corante, para o contraste chegar no olho. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens aqui para ficar um pouco mais interativo. A primeira fase do exame, ó, que está aqui na esquerda, é a fase coroidiana, ou fase de flush coroidal. Percebam o que está acontecendo. O vaso da retina não está perfundido, ele está preto ainda, né, porque o contraste não chegou nos vasos da retina, mas a gente já tem ali, ó, a perfusão da coroide. Então, ela é a primeira a se perfundir. Então, essa fase coroidiana ela dura 1 segundo só, é muito rápida, né, em que a gente tem esse pano de fundo da coroide perfundida e a retina ainda não. A segunda fase, ó, que dura 1 a 2 segundos, é a fase arterial, em que a gente tem o enchimento das arteríolas, mas percebam que as veias ainda estão totalmente pretas, elas não estão perfundidas ainda. Depois chega uma fase muito importante, que é uma fase em que a gente consegue perceber a fluorescência ali num nível muito legal, a gente consegue perceber muitas alterações, que é a fase arteriovenosa, que é a fase em que acontece o enchimento laminar das veias. Eu coloquei até aqui uma foto em maior aumento para mostrar o que é esse enchimento laminar das veias. A veia não está totalmente perfundida ainda, apenas a periferia dela está perfundida, mas o centro ainda está livre de contraste. Então, essa fase arteriovenosa dura cerca de 6 a 8 segundos. Continuando, a gente tem a fase venosa, em que a gente tem o enchimento completo das veias. Essa é uma fase muito importante também, a gente percebe muitas alterações nessa fase, dura cerca de 25 segundos. E a última fase é a fase tardia, né, ou fase de recirculação, que dura cerca de 10 minutos, em que vai diminuindo um pouco a fluorescência, tanto dos vasos da retina quanto dos vasos da coroide. Compara a fase venosa com a fase tardia, como diminui um pouco a fluorescência, tanto dos vasos da retina quanto dos vasos da coroide. Para a gente saber que está nessa fase, a gente percebe também que há um staining importante, uma impregnação importante do nervo óptico. Beleza, então essas são as fases do exame. O exame dura ali cerca de 10 minutos, mas a gente tem que começar a discutir um pouco mais as alterações, né, que eu acho que é o que é mais importante. Mas antes de discutir as alterações, alguns detalhes. É um exame que não é isento de complicações, não é isento de efeitos adversos. E os efeitos adversos são até comuns, tá? Até 5% dos pacientes podem experimentar algum efeito adverso, mas geralmente são efeitos adversos leves, como, por exemplo, náuseas, vômitos, um prurido, a urina fica com
cor fluorescente, tem que avisar também para o paciente, né? Então são achados leves, geralmente. Mas alguns pacientes podem apresentar reações mais moderadas, que são reações mais, por exemplo, com uma urticária na pele, podem experimentar necrose na pele no local da aplicação e até síncope. E raramente a gente pode ter anafilaxia, edema de glote, são situações raras. Mas por que é importante? Porque não é um exame para você deixar o paciente fazer sem um mínimo de estrutura na sua clínica. Tá? Inclusive, tem regulamentações do que precisa ter na clínica para você fazer esse tipo de exame, porque é um exame contrastado. Clínicas mais tops de São Paulo, mais chiques, assim, né, que atendem público AA, eu já vi fazer até com anestesista, tá? Talvez seja algo exagerado, mas eu já vi. Mas o que é obrigatório que você tenha enfermagem, né, supervisionando o exame, né? E é fundamental que você tenha uma estrutura ali, não é um exame para você fazer no seu consultório e você sozinho com o paciente. As contraindicações, alergia à fluoresceína, insuficiência renal, como eu falei para vocês, porque é um exame que é um contraste que tem eliminação renal, gestação também e pacientes com asma moderada a grave, tá? Então são as principais contraindicações. Um detalhe importante, a alergia a iodo não tem nada a ver com fluoresceína, tá? Vocês vão ver quando vocês forem trabalhar, assim, né? Eu mesmo, lá no litoral, quando eu estava fazendo lá os exames de angiografia fluorescente, chegavam as enfermeiras e falavam assim: doutor, essa paciente tem alergia a iodo, não pode fazer o exame. Não tem nada a ver, pessoal. Quem tem contraindicação em pacientes com alergia a iodo é a iodocianina verde. Eu gosto de fazer essa brincadeira para vocês lembrarem que é a indocianina verde que tem iodo na composição, a fluoresceína não tem. E isso pode ser questão de alguma alternativa de prova, falar que tem iodo na composição, não tem, tá? Então esqueçam essa informação, essa é uma informação errada. A iodocianina verde, e outra coisa que você falou, né? Que a indocianina verde é quem vê coroide, a gente chama ela de indocoroidianina verde, para também ficar grave. Então, indocianina verde, a indocoroidianina verde também. Então, vamos juntar os dois. Iodocoroidianina verde. Pronto, as duas iodocoroidianina verde. Boa. E para a gente agora começar a falar das alterações, e vou mostrar algumas imagens para você, a gente tem que separar essas alterações em dois grandes grupos. A gente tem situações de alteração que vão causar hipofluorescência, ou seja, redução da fluorescência normal, e situações que vão causar hiperfluorescência, ou seja, uma fluorescência aumentada, exacerbada de forma anormal. Bom, o que pode causar hipofluorescência? Para falar aqui, primeiro o mais simples. Bom, dois grandes grupos de alterações. O primeiro grande grupo são as falhas de enchimento. Se por algum motivo eu tiver uma falha de enchimento dos vasos da coroide ou uma falha de enchimento dos vasos da retina, eu vou ter hipofluorescência. É até bem lógico, né? Não preciso decorar. E o que pode causar uma falha de enchimento dos vasos da retina, por exemplo? Bom, se eu tenho uma oclusão arteriolar, uma oclusão venosa que causa uma isquemia importante, também pode causar áreas de não perfusão, uma retinopatia diabética grave, são todas situações que podem causar áreas de não perfusão capilar que vão gerar hipofluorescências por um mecanismo de falha de enchimento. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês verem, olha só. Que eu tenho um paciente, uma retinopatia diabética grave com várias áreas de falha de enchimento a nível de retina, tá? Então, retinopatias isquêmicas. Mas olha só, também posso ter falha de enchimento a nível de coroide. Olha aqui é uma coroidopatia oclusiva, que é a coroide que não está perfundida por conta aqui de uma coroidopatia hipertensiva. O paciente tem oclusões de vasos da coroide e ele tem áreas de não perfusão que vão gerar essas hipofluorescências. E eu posso ter também, olha só, uma situação de síndrome ocular isquêmica, em que eu tenho uma oclusão a nível de carótida, e a carótida vai ser responsável tanto por fornecer a irrigação para a artéria central da retina, mas também para os vasos coroidianos, então eu vou ter uma hipofluorescência aqui mista, né? Combinada. Tanto uma hipofluorescência por não perfusão de retina, como por não perfusão a nível de coroide. Beleza. O outro grande grupo de condições que podem causar hipofluorescência são os bloqueios, tá? Bloqueios de transmissão.
Se por algum motivo eu tenho alguma substância muito pigmentada que bloqueia a transmissão da fluorescência, eu vou ter áreas de hipofluorescência no meu exame. Então, quais são as mais clássicas? A mais clássica de todas, a mais importante, as hemorragias. Então, as hemorragias podem bloquear a fluorescência. Aqui, olha só, é muito clássico, olha só, que eu tenho uma hemorragia, ó, correlacionando até com a retinografia. Hemorragia associada aqui a uma oclusão de ramo venoso, e essas hemorragias bloqueiam a fluorescência, tá? E é interessante porque a gente consegue até localizar a hemorragia comparando essa hemorragia com os vasos da retina. Percebam que essa hemorragia, olha só, ela permite que a gente veja alguns vasos da retina passando por cima dela. Então, é uma hemorragia intrarretiniana. Se fosse uma hemorragia pré-retiniana, ela ia estar obscurecendo totalmente aqui os vasos da retina. Então, eu posso comparar a hemorragia com os vasos da retina e até estimar qual que é a localização dela. Exudatos duros aqui, ó. Exudatos duros também podem causar hipofluorescências por conta desse bloqueio de transmissão. E aqui um caso interessante também de fibras de mielina. Fibras de mielina, a mielinização ali anômala do nervo óptico podem causar também bloqueios de transmissão. Então é isso, hipofluorescência por bloqueio em caso de pigmentos, sobretudo hemorragias, e hipofluorescência por falha de enchimento nos casos aí das coroidopatias oclusivas ou retinopatias isquêmicas oclusivas. Agora, as hiperfluorescências. Aqui tem um pouco mais de discussão, mas é bem interessante. Começando com uma bem clássica, que é o defeito em janela. Vamos entender aqui a hiperfluorescência por defeito em janela. O EPR, eu falei para vocês que o EPR ele bloqueia a fluoresceína em condições normais. Por dois motivos. Porque ele tem a barreira hematorretiniana externa ali, as tight junctions, que não deixa essa fluoresceína passar, porque a fluoresceína ela consegue atravessar a BRU, né? A coreo-capilar é permeável à fluoresceína e a BRU também é permeável à fluoresceína. Então, se o EPR fosse permeável também, a fluoresceína ia atingir o espaço subretiniano, mas isso não acontece porque o EPR tem as tight junctions, beleza. Além disso, o EPR ele tem pigmento de melanina. Então, esse pigmento de melanina exerce um certo bloqueio à fluorescência da coroide. Por isso, a fluorescência da coroide é uma fluorescência ali de pano de fundo, uma fluorescência leve. Se por algum motivo eu perdi EPR, e a situação mais clássica é a atrofia geográfica na DMRI, mas também pode ser, por exemplo, uma maculopatia em bullseye associada a um uso de cloroquina, pode ser uma doença de Stargardt. Qualquer situação em que eu tenho perda de EPR, eu tenho atrofia de EPR, esse EPR vai parar de bloquear a fluorescência da coroide. E a gente vai chamar isso de defeito em janela. Olha que interessante, ó. Eu tenho uma fluorescência muito aumentada, com as margens bem definidas, tá? Uma área fixa, porque a área de perda do EPR é uma área fixa, ela não vai aumentando ao longo do exame, e ela vai diminuindo de intensidade ao longo do exame, porque à medida que a fluorescência vai sendo lavada, vai recirculando, essa fluorescência vai diminuir. Essa fluorescência da coroide que está sendo transmitida vai diminuir. Então aqui é um caso de atrofia geográfica de DMRI. Percebam que é uma hiperfluorescência com esse formato bem geográfico. Tá? Então esse é o defeito em janela. É como se a fluorescência da coroide tivesse sido transmitida por uma janela de lesão do EPR. Então esse é o conceito. Tá? Ela vai diminuindo de intensidade ao longo do exame, tem área fixa e as margens bem definidas. Um outro tipo de hiperfluorescência é o leakage, ou extravasamento. O leakage acontece em situações de quebra da barreira hematorretiniana. Eu falei que tem a barreira hematorretiniana externa, que é formada pelas tight junctions do EPR, e a barreira hematorretiniana interna, formada ali pelo endotélio dos vasos da retina. Se por algum motivo eu tenho quebra da barreira hematorretiniana, eu vou ter extravasamento de fluoresceína. Esses vasos tornam-se incompetentes e a fluoresceína vaza. Exemplos mais clássicos: membranas neovasculares na DMRI, são vasos que não têm essa competência para segurar a fluoresceína. O edema macular diabético também, que a gente tem ali perda de pericitos, a gente tem uma quebra dessa barreira hematorretiniana interna e tem extravasamento de fluoresceína. A gente tem os neovasos também,
que são vasos anômalos ali no diabetes, que também extravasam, tá? Qual que é a característica dessa hiperfluorescência? Ela vai aumentando de intensidade ao longo do exame, porque vai extravasando mais e mais fluorescendo ao longo do exame, então ela vai aumentando de intensidade. Ela vai aumentando de área também, porque essa fluorescência vai se espalhando, tá? E ela tem margens mal definidas. Então, essas características são muito importantes para a gente diferenciar de outras formas de hiperfluorescência, tá? Então, aqui o leakage, ou extravasamento. Terceiro tipo é o pooling. O pooling, ele é muito parecido com o leakage. Só que, olha só, essa fluoresceína, ela vai extravasando para um espaço pré-delimitado, que é geralmente um espaço de descolamento de retina seroso ou de descolamento do epitélio pigmentado. Então, o mais clássico do pooling, pessoal, é realmente a central serosa, em que a gente tem ali um extravasamento de fluoresceína por uma quebra da barreira hematorretiniana externa, uma lesão do EPR, ali, uma descompensação do EPR. Só que aqui, ó, o espaço é pré-delimitado. Essa é a diferença em relação ao leakage. Lá no leakage, a área é mal definida, as bordas são mal definidas. Aqui não, olha só, a setinha mostra direitinho a área de DR seroso e a fluorescência vai preenchendo essa área de DR seroso. Então, o pooling é o preenchimento. É como se fosse um leakage, mas num espaço pré-delimitado. E, por fim, o staining. O staining é um tipo de hiperfluorescência em que a fluoresceína ela impregna um tecido fibrótico, tá? Ela impregna um tecido sólido, como, por exemplo, uma cicatriz disciforme numa DMRI, como, por exemplo, uma cicatriz de corioretinite, né? Então, a gente percebe, olha só, que ela é uma hiperfluorescência que vai aumentando de intensidade também ao longo do exame, como no líquido, só que ela tem área fixa e margens bem definidas, porque é um tecido sólido, um tecido que tem margens bem definidas, que tem uma área fixa e que vai impregnando ao longo do exame. Então, basicamente, essas são as alterações, essas são as causas clássicas de hiperfluorescência e de hipofluorescência que vocês precisam levar para a prova. Tá? É importante conhecer, né, o defeito de janela da atrofia geográfica da DMRI, o leakage das membranas não vasculares e do edema macular diabético, o pooling, né, da central serosa e o staining, que está associado a tecidos cicatriciais. Tá? Então, essas são as alterações. Eu acho que eu vou deixar indocianina para uma segunda live de retina. O que você acha da gente fazer 2 lives de retina, que eu acho que é um tema muito importante? A gente pode fazer mais uma semana que vem. E eu acho que eu deixo indocianina verde para essa segunda live, para não ficar muito extenso aqui, que eu acho que eu queria mostrar com calma e já está dando quase 10 horas aí. Não, eu acho que é uma boa manter, a gente está mantendo essa horinha de revisão, né? É um dos pontos a gente mostrar para vocês que, pô, revisar vale a pena. Vocês que já viram esse conteúdo no extensivo e estão revendo agora, né? Que a gente está nesse momento, está passando por retina, né? Cara, a revisão ela consolida o conhecimento, ela te dá confiança na tua preparação. Quando você começa a fazer revisões de maneira constante, você vai ficando mais confiante, a ansiedade vai diminuindo. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a ter essa ideia da importância de revisar. Cara, quanto mais eu revisava, mais eu ia ficando confiante. Cheguei no dia da prova, cara, tranquilo, né? Assim, bem tranquilo. Eu acho que o Rogério mandou uma dúvida aí, né, Bernardo? Rogério, as membranas neovasculares, elas têm alguns comportamentos na Anjo, né? As membranas, elas podem ter um comportamento que a gente chama de membranas clássicas, que geralmente estão associadas àquelas membranas do tipo 2, que são aquelas membranas que estão entre o EPR e a retina. Tá? Essas membranas clássicas, elas têm uma característica ali de um extravasamento bem precoce na Anjo, e você consegue perceber elas bem delimitadas, você consegue enxergar bem essa membrana desde as fases precoces, e elas vão extravasando ao longo do exame, de modo a perder um pouco a nitidez das margens e aumentar a área. Agora, as membranas do tipo 1, elas geralmente se manifestam como membranas ocultas na angiofluorescinografia, que podem se manifestar como descolamentos do EPR fibrovasculares ou até um vazamento tardio de causa indeterminada.
Então, assim, não dá para você generalizar o comportamento dessas membranas assim de uma forma única, tá? Depende muito da característica, se é uma membrana tipo 1, se é uma membrana tipo 2, tá? Mas, em geral, grava que as membranas têm um extravasamento precoce na anjo, de um modo geral, frente às membranas clássicas, tá? O edema macular também. O edema macular, ele vai aumentar. O edema macular, ele, quando o paciente tem edema de mácula associado à retinopatia diabética, por exemplo, ele é um extravasamento que já começa já nas fases precoces e vai aumentando ao Vai longo do aumentando. exame, tem um padrão bem característico. Pode falar. E ele pode ser, dependendo, né, do paciente, pode ser um extravasamento mais focal, se tiver uma cicinatazinha de microaneurismas, ou mesmo difuso, aquele extravasamento bem importante em toda a mácula. Pô, agradecer aí o feedback da galera, né? Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Mandaram uma mensagem aqui perguntando, a Caloa Dani perguntou aqui o seguinte: quando que estão acontecendo as revisões? Olha, Caloa, é toda terça-feira, às 21 horas, né? Toda terça às 21 horas a gente está aqui para conversar um pouquinho, uma horinha de revisão de temas variados, né? Para a gente discutir um pouco aí de oftalmo, né? E espero que você ache que a galera está curtindo, né? Toda terça tem aqui a galera da revisão noturna, né, Bernardo? Tem aqui a turma que está aqui conversando com a gente, né? Rogério, perguntou de anjo fluororal. Não tenho experiência, Rogério, para falar. Ela Nunca não seria vi seração fazer, injetável que a gente utilizava, né? nunca vi fazer nem no HC e nem em nenhuma clínica que eu trabalhei. Não tenho experiência para te falar, mas posso dar uma pesquisada para te falar com mais propriedade. Mas não tenho experiência. Um exame que a gente tem observado crescer muito a importância, né, é o OCT Angiography. Mas ele tem alguns pontos aqui em relação a angiofluorescinografia. Primeiro, ele não é um exame dinâmico, ele é uma foto, ele é um exame pontual, né? Ele mostra um retrato da vasculatura daquele paciente, né? Diferentemente da anjo, que tem as fases, né? As fases que a gente está acostumado e a gente consegue acompanhar um estudo dinâmico. Então, é uma diferença importante. Outro detalhe importante é que ele não avalia bem o extravasamento, né? Ele avalia bem as hemácias dentro dos vasos. Então, ele não avalia bem o extravasamento, então é outro ponto negativo, né, do ACT Angiography. E, por fim, ele tem dificuldade de detectar ali os vasos quando o fluxo é muito lento. Então, ele tem alguns problemas, o ACT Angiography. Mas para avaliação de membranas neovasculares, hoje ele tem muita relevância e ele praticamente consegue substituir a angiofluorescinografia para avaliação de membranas neovasculares. Agora, para avaliação de edema de mácula, extravasamento, para avaliação de fazer esse estudo dinâmico, aí ele realmente não consegue fazer. Show de bola. Boa. Já chegamos no modo de retina. Valeu, Vitor. Obrigado pelo feedback. Não deixe de fazer, está ótimo, mas perfeito. A gente vai continuar fazendo as revisões aqui, né, Bernardo? É uma forma de estímulo aí para todos, né? Certeza. Show de bola. Acho que era isso, né, Bernardo? É isso. A gente vai postar essa live no podcast também, para quem quiser dar uma revisada mais uma vez. E só dar mais uma vez o último recado, que realmente eu recebi um feedback aqui que a Retina 360, as vagas devem esgotar até meia-noite. Então, para quem tem interesse, quem está a fim de ser aprovado na SBRV ou nas provas de fellow de retina, ou se quer aproveitar melhor o fellow de retina, atualizar, Retina 360 é um curso muito bacana. Então é isso, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ibra. Valeu, pessoal. E até a próxima semana, né, Bernardo? Vamos lá. É isso aí. Retina de novo, semana que vem. Abraço.